Já falamos que tudo o que Deus quer é o bem e nunca o mal. Mas falamos também que em Deus coexistem as duas vontades. A vontade volitiva, o que Ele quer mesmo, e a vontade permissiva, aquilo que Ele permite em respeito ao nosso livre-arbítrio, nossa liberdade. Nesta nova perspectiva, podemos afirmar que se Deus deu de própria vontade um livre-arbítrio ao ser humano, por consequência, Ele também assumiu que tudo que o ser humano fizer por sua própria vontade se torna, no fundo, automaticamente se torna vontade divina. Isso se dá porque, como já foi dito antes, Deus consegue transformar todo o mal em bem. E não só consegue fazer com que aquele mal, consegue fazer isso, que aquele mal nunca tenha existido. Vou dar um exemplo concreto dessa afirmação que acabei de apresentar. Entre os apóstolos que Jesus escolheu, havia também Judas Iscariotes, que mais tarde seria o traidor. Aqui surge uma pergunta. Jesus, que como Filho de Deus sabia tudo sobre o seu futuro, como se explica que teria escolhido alguém que mais tarde o trairia, entregando-o aos inimigos dele? Para responder a esta instigante pergunta, vamos ler o texto seguinte. Nesses dias, Jesus foi para a montanha a fim de rezar e passou toda a noite em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem também deu o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Analisando este texto, percebemos que antes dessa decisão importante, Jesus, como sempre acontecia nestas situações, passa a noite toda em oração. Com certeza, Jesus está consultando a vontade do Pai para saber o que deve fazer. Deve ter sido o Pai que fez a escolha dos 12 nomes dos futuros apóstolos acima citados. Mas me permito imaginar que Jesus, por ser também um ser humano, pode ter apresentado alguma objeção, dúvida ou desconforto a respeito de algumas indicações paternas sobre o nome dos apóstolos. Claro que isto que estou dizendo não está na Bíblia, é fruto da minha fantasia, porém é bastante verossemelhante. Vejam, por exemplo, algumas objeções que eu deduzo que Jesus tenha feito. Mas, Pai, o senhor não acha que Pedro é um cara muito impulsivo, teimoso, rude e às vezes até medroso? Com certeza não quis aceitar a escolha de Judas Iscariotes. Pai, esse cara não é confiável, não. Por dinheiro ele é capaz de vender até a mãe dele. Não acho ele leal. Ele é capaz de tramar qualquer coisa contra mim. Imagino também que ficou incomodado com o nome de Tiago e João. Pai, esses dois são impetuosos demais. Parecem filhos do trovão. Com um pouco de fantasia, eu posso imaginar que Jesus tenha reclamado de outros nomes da lista. Por exemplo, Simão, que era um zelota, ou seja, partidário de uma seita que pregava a revolução armada contra os romanos. Tomé, na opinião de Jesus, era um cara por demais desconfiado, meticuloso, implicante. E a essa altura, eu tiro minha conclusão de que se Deus quis se utilizar da colaboração desse grupo tão heterogêneo, composto de tantas pessoas imperfeitas, frágeis, decepcionantes, foi porque, apesar das trapalhadas humanas, das figuras citadas, que levaram Jesus à sua paixão e morte, tudo conduziria, ou seria por Deus conduzido, à salvação de toda a humanidade, na vitória da ressurreição de Cristo, e que poria fim ao sofrimento, ao pecado, ao mal e à morte de toda a humanidade. Creio que você consiga compreender que todas essas reflexões e afirmações finais
respondem de uma maneira nova e revolucionária a pergunta que todo ser humano se faz: por que Deus permite e permitiu a existência do mal, do pecado, do sofrimento, da dor, da doença, da morte? A resposta clara é esta: porque Ele, na sua onipotência, faz e fez com que nada disso exista ou tenha existido. Conclusão final. Deus permite a existência do mal porque Ele pode fazer com que todo mal seja transformado em bem. E mais ainda, porque Ele pode também fazer com que esse mal nem tenha existido. Um dos próximos vídeos voltarei a esse assunto, buscando responder o porquê da existência do mal, do pecado, do sofrimento, da dor e da morte.